A todos vocês que acompanham o canal Valor Entrevista, o canal de entrevistas que mais cresce aqui na cidade de Gaspar. O meu muito obrigado pela parceria e pela audiência. Hoje nós vamos receber aqui no estúdio Jairo Santos, ele que é advogado, para falar de um tema muito importante. Afinal de contas, nós estamos no ano de eleição. 2022 é um ano atípico, além da eleição também tem Copa do Mundo. Aliás, né, doutor, não se fala em Copa do Mundo, só se fala em STF, em eleição, em política, enfim. E nós vamos esclarecer, pessoal, para vocês alguns temas que são importantes, sobretudo para quem está na pré-campanha e para quem vai entrar aí como candidato no ano de 2022. Jairo, muito obrigado por atender o pedido. Eu vi ali o teu Instagram, e muito forte, inclusive, né? Muitas informações importantes ali no Instagram do Jairo. E eu vi um vídeo que me chamou muita atenção e é sobre esse tema, esclarecer sobre as dúvidas com relação ao tema eleitoral, que nós estamos aqui para conversar com você. Muito obrigado pelo convite, 100% à disposição para qualquer questionamento aí da área eleitoral. Que legal. Jairo, antes da gente começar a falar desse tema rapidamente, eu quero... Você não é de Blumenau, mas mora em Blumenau. Sim, eu nasci em Curitibanos, Planalto Serrano. Ei, Curitibano! Lá tá um pouco frio, né? Um pouco! Então, nasci lá, com 2 anos e meio, 3 anos, viemos para Blumenau, onde eu permaneço até hoje, aos 47 anos. Você tem 47 anos, 47. Não parece, cara. Pois é, e bastante sofrido já, era para aparentar mais até. Ô Jairo, a infância de boa, como é que foi? Teve que lutar muito, cara? Não, infância difícil. Como a maioria que vinha de lá para cá naquela época, enfrentava bastante dificuldade. A privação de alimento, então, era algo de sucesso na nossa vida, não era muito pobre. Cara. Nós fomos, eu e meus irmãos, né? Fomos todos alunos do Lar Betânia. Então, o Lar Betânia era para filhos de família carente, e depois, sempre que a gente saía no final, né, ficava o dia todo, levava aqueles bulizinhos. Hoje em dia a gente só vê no desenho, aquele que o pessoal tira leite, aquele a gente levava de sopa para casa, que era para poder jantar com a família toda, éramos em 6. Mas, enfim, depois fui para Promenor, fui catador de latinha na Festa do Cavalo, onde hoje é o Parque Ramiro Ridger, em Blumenau, ali acontecia a Festa do Cavalo. Uhum. Catava latinha ali, fui entregador de flor, servente pedreiro, lavador de carro. Fez de tudo um pouco. Carteira assinada a partir dos 14 anos, que podia, né? E depois, até chegar no exército, aí me graduei lá dentro e passei a estudar, enfim, fiz 2. Então eu estou ao lado de um superador de situações difíceis. É bastante difícil, porque eu já entrei no colégio aos 11 anos de idade. Meu pai não deixava estudar antes, porque eu era um homão, segundo ele, e eu tinha que trabalhar. Até hoje não sou um homem, eu sou um homem, mas não é uma criança de 11 anos com fome, passando fome, ainda é magrinho, sei lá, 40 quilos, coisa assim. Sim. Mas segundo meu pai, eu tinha que trabalhar, enfim, ok, faz parte do passado. Mas eu via, em que pese lá naquela época, a gente olhar e ver as coisas tão distantes, que olhava assim, e alguém com uma bicicleta, aquilo era muito distante da nossa realidade. Mas eu pensava, no meu caso, né, não condeno quem não escolhe esse caminho, obviamente. No meu caso eu pensava, eu só vou conseguir me livrar disso aí estudando. Uhum. E foi onde eu realmente passei a estudar, né, mas aí já passei a estudar depois de adulto, depois do exército, inclusive. Aí eu fiz o vestibular, quando eu estava na 7ª série. E aí eu passei. E eu acho que era para ser advogado um dia. Porque na época, aquilo na minha cabeça foi assim, o vestibular era bastante concorrido naquela época, era 10, 12, 20, 60 por vaga. E eu prestei 2 e passei nos 2 vestibulares, na Univale e na FURB. E na minha cabeça funcionava assim, se eu passei, eu tenho capacidade para ir para a universidade, não preciso fazer ensino médio. E comecei a procurar advogado em Blumenau, até que encontrei uma advogada recém-formada e ela topou o desafio. Entrou na justiça e a decisão judicial foi que eu deveria ir para a faculdade sem o ensino médio. Olha só que coisa legal. E pode puxar, claro, assuntos de ensino médio, física, química, biologia. Eu converso, consigo fazer cálculo, tudo mais. Eu era autodidata. Que legal. Vivia lendo, estudando, então... O estudo mudou tua vida, cara? Mudou. E depois disso, aí... Até hoje estudo, né? A gente não pode parar.
melhorou assim, eu prestei 12 concursos públicos, fui aprovado em 10, fui trabalhar em alguns cargos desses. Depois fiz faculdade de Ciência Política e depois faculdade de Direito. E também, lógico, isso fica gravado aqui para você, né? Eu quero só ser o incentivo para aqueles que acham que o estudo pode ser uma solução. Eu estudei tanto, que na prova da OAB, por exemplo, eu sou a nota mais alta do país. Eu fui ontem, né, saiu o resultado da gurizada aí da prova da OAB, né, e eu vejo a felicidade que é passar. Para mim foi muito mais, eu já era mais velho e tudo, mas eu tirei nota 10, que é o limite da prova, né? Parabéns. Então, a prova de que vale a pena, que quem quiser consegue. Para quem entrou aos 11 anos no colégio, chegar onde eu cheguei através do estudo e não cheguei onde quero ainda, é muito gratificante. É isso, parabéns. Obrigado por compartilhar esse relato, porque eu não sabia disso aí, cara. Parabéns mesmo. E essa estrada com a educação, como vocês podem perceber, mudou a vida. Então aqui vocês têm o exemplo de que a educação realmente transforma vidas. Jairo, o que você se recorda da época de faculdade que não sai da tua cabeça, assim, cara? Eu vou falar assim, principalmente em relação à prova da OAB. Ela reprova 85% dos concorrentes. Então muita gente vai fazer a faculdade de Direito, vai chegar lá no final e infelizmente vai ficar pelo caminho, não vai conseguir depois ser advogado, juiz, promotor, enfim, porque precisa da OAB. O que eu me recordo e que eu passei para os meus filhos, eu nunca fui a nota mais alta da sala. 6, 7, 8 era uma glória, porque é difícil, estudar não é facilidade, é difícil, compreensão, tudo mais. Porém, aquela nota, ela era minha, eu não colava. E eu vi muita gente colando. E aquelas pessoas, depois, quando forem enfrentar a realidade da vida, depois de formados, não tira nota mínima para ser aprovado na prova da OAB. Então, assim, depois de formado, eu acho muito difícil voltar atrás e querer recuperar o que não estudou. Porque, passei colando, eu colava desse, colava daquele, fazia um grupinhos. Isso, de uma forma, me entristecia, porque o que eu penso... Se a pessoa ela for mal formada, ela também vai formar mal, né? E então, muitas vezes a gente ouve informações por aí, inclusive informações que eu vou dar aqui hoje, né? Que vai me fazer pergunta, não trago nada anotado. Mas eu atuo na área, me preparo para isso. E tem pessoas que às vezes... mas eu sou formado em Direito. Não estou criticando eles, a formação, estou criticando essas pessoas que não se prepararam para isso e vêm e dão uma informação como se fosse a realidade, e aquilo vai se disseminando. A gente vê aí nesses grupos aí de WhatsApp, tudo tem informação, e às vezes dá vontade da gente dizer assim, não é assim, mas aí sabe como é que é, né? O ego de cada um também nesses grupos aí é um perigo, porque a gente dá uma informação, já apanha de volta, né? Que o cara tá se achando, isso e aquilo, eles falam, né? Exato. Não é que tem informação que ela é muito importante, e ela é muito importante que seja repassada, ela de fato, de verdade, como é na realidade. Sim. O que está na lei, o que está escrito, né, cara? Exato. Jairo, vamos começar o nosso papo falando desse sistema eleitoral, que é uma coisa louca no nosso Brasil, né, rapaz? A gente tem uma sequência aqui, um roteiro, mas eu vou fugir do roteiro na primeira, posso? Não, fica à vontade. O que você acha, já estudando aí a questão eleitoral, das urnas eletrônicas? Olha, nenhum sistema no mundo, né? Pelo menos do ponto de vista até onde nós conseguimos alcançar através de estudo e informação, nenhum sistema no mundo ele é seguro o suficiente, né? Então, alguém quer saber assim, se eu acredito que elas são invioláveis, não acredito. É sistema, e aí está muito longe da nossa realidade. Veja bem, dificilmente, se nos reunirmos aqui em 100 pessoas, dificilmente tenha alguém que consiga dominar por completo o nosso aparelho celular. Sim. Só com essa tecnologia que tem aí dentro.
Daí a dizer que ninguém consegue fraudar um sistema de votação, enfim, da urna eletrônica, até por questão de outros países, né? Tem países mais avançados que o nosso, mais desenvolvidos que o nosso, e que abdicaram do uso da urna eletrônica. E isso nos faz pensar que algum motivo eles tiveram, porque é um processo muito mais célere, né? Imagina, a votação encerra às 17 horas, 18h30 a gente já tem o resultado. Sim. E por que eles escolhem contar votos a votos para dali 5, 6 dias concretizar lá o resultado e dizer quem foi o eleito, né? Alguma situação tem, mas aí, claro, é aquela independência, a soberania de cada nação, né? Ninguém vai interferir, ou pelo menos não é para interferir uma na outra, e eu imagino que o nosso sistema seja fraudável, sim. Né? Bom, vamos lá. Disseminação de informações inverídicas. Da forma como você colocou, eu posso traduzir como fake news? É mais ou menos isso? São fake news, fake news com estrelinha, algumas, né? Dá para controlar isso aí, cara? Porque não tem como. Não dá. Não tem como. Eu tô aqui, se eu quiser lançar uma fake news, eu lanço. Exato. Não tem como fazer o controle disso, cara. Não dá. O que a pessoa faz? Normalmente quem lança uma fake news, ela coloca no meio da mensagem algumas palavras que dão uma certa credibilidade. A mais recente, que praticamente todos viram agora, é uma mulher dizendo que ela passou pelo treinamento da Justiça Eleitoral e lá foi avisado que se não votasse num dos 5 candidatos da próxima eleição, sim, tornaria inválido o voto no presidente da República ou a eleição seria parcial. Primeira coisa, não existe isso. Pode pegar a legislação eleitoral inteira, Constituição, Código Eleitoral. Não existe esse voto parcial. Só vamos esclarecer uma coisa, doutor, que este ano de 2022, as eleições elas são majoritárias, é isso, né? É para presidente, senador, deputado estadual, deputado federal e governador. Isso. Né? Então, tem muitas pessoas que não entendem muito como funciona isso. Então, a cada 2 anos a gente tem esse sistema eleitoral atuando. Por exemplo, em 2024 a gente vai para as eleições municipais. Isso. Né? Nas duas, nós temos o sistema proporcional e majoritário. Sim. Né? Chefe de executivo, governador, presidente e senador, que não é chefe de executivo, mas eles são eleições majoritárias. Deputados e vereadores, eleições proporcionais. Proporcionais é por entrar por partido e tudo mais, provavelmente depois nós vamos entrar nessa pauta. A gente vai falar disso. Então, nessa eleição agora são 5 candidatos que a pessoa tem que votar, pela ordem é o presidente, e depois o governador, depois o senador, depois o deputado federal e depois o deputado estadual. Deputado federal 5 números, deputado estadual 4 números, senador, governador e presidente 2 números. 2 números. Também é interessante dizer que nessa eleição, né, vamos votar em apenas um senador. Na próxima eleição, 2 senadores. E já para não ficar dúvidas, né, as pessoas perguntam, mas por que numa eleição 1 e na outra 2 senadores e só eles que mudam assim? É porque nós temos 27 estados da federação, são 3 por estado, então nós temos 81 senadores. Mas o mandato deles, o mandato de senador, é um voto importantíssimo. Porque assim, elege um senador para 8 anos. Então, é bastante tempo que vai dar uma cadeira na mão de uma pessoa dessa. Inclusive, são só estes, pela Constituição, que podem fazer o impeachment de qualquer ministro do STF. Exato. Não adianta cobrar de deputado federal, deputado estadual, governador, do presidente, eles não podem. A lei diz senadores. Então, uma vaga muito importante. Nesse ano elege 1, como são de 8 anos, na próxima elege 2. Sai 2 e elege 2. É assim que funciona, para o Senado, no caso. Sim. Como é que tu enxerga aí a representatividade do Vale Europeu quando o assunto é deputados federais? Nós estamos bem representados? Olha, é uma situação, digamos, atípica para o povo, para a sociedade. Por quê? Cada um olha para a sua região, né? Região Oeste, região do Vale e tal. Porém, no caso dos deputados federais, é interessante o voto útil, né? Que as pessoas votassem no candidato da região. Isso é primário, digamos. Por quê?
São os recursos que podem vir para a sua região e, obviamente, que eles vão fazer o dever de casa, né? Um deputado federal não vai receber 30, 40 mil votos no Vale do Itajaí e vai mandar recursos lá para o oeste. Isso é natural, não é nenhuma novidade, né? Ele vai querer retribuir os votos que recebeu, porque, do contrário, na próxima está quebrado, né? Não vai chegar. Então, nós não temos a representatividade que merecíamos, é só olhar o número de eleitores do Vale do Itajaí, e nós temos um único deputado federal aqui do Vale, né? Que é o Gilson Marques do Novo, né? Então, mas nós temos bons nomes agora nessa eleição, inclusive eu olho para o Vale com bastante otimismo, né? Claro, no meio do barro sempre vem um pouco de ouro, ou o contrário, no meio do ouro vem um pouco de barro. Vem uns aí que as pessoas devem avaliar bem, mas vem muita gente nova, vem muita gente boa e também gente com histórico, gente com bandeira, com luta. Isso é bastante interessante para deputado federal, que foi a pergunta, né? Sim. Ô Jairo, você acredita no nosso sistema eleitoral, cara? A gente pode ter segurança com o sistema como um todo? É assim, se houvesse mais esclarecimento, mais acompanhamento, um domínio maior por parte da sociedade a respeito do voto e do sistema, o sistema é bom. Eu acho ele ótimo. O problema é que as pessoas não demonstram um grande interesse em querer entender de política, e isso é crucial, porque vejamos, se a pessoa não entende de política, ela não entende o mínimo necessário, ela não consegue imaginar que aquele voto que ela está depositando na urna, aquele conjunto de votos que aquela sociedade, aquela região está depositando na urna, mais para frente, as leis que ela vai ter que cumprir são oriundas daquele voto que ela depositou lá. Então, não vou votar, né? Muita gente, não vou votar, eu pago a multa. Em relação à multa, já posso dizer, tá? A multa, ela ajuda o fundão eleitoral. Exato. Então, o fato de não votar, se for por um ato de revolta, está ajudando a piorar. Exatamente. Então, o fato de não votar, não vou votar em ninguém presta. Uma situação assim, essas palavras, né, essas frases, não acredito em ninguém presta, tal. Mas nessa hora você tem que se incluir também. Porque se ninguém presta, você também está lá. Porque se ninguém presta, pelo menos você presta. Então coloca o teu nome à disposição para concorrer. Exato. É difícil. Quem concorre em uma eleição sabe o tanto que é difícil segurar algumas frases dessa, porque imagina o candidato dizer, eu não vou votar em você porque ninguém presta. Não é verdade. Não é verdade, o mundo não é feito dos maus, o mundo é feito do bem. Né? Tem muita gente boa. Agora, se eu não domino nada, né, eu não quero me esforçar para nada, não quero compreender nada sobre política, aí é um discurso muito vago, muito fácil de se fazer, né, muito raso também, da pessoa simplesmente desprezar tudo que ela contempla e aceitar. Isso, e aí não foi votar, não compareceu às urnas e tal, vai aceitar ser comandada por quem foi escolhido. Ô Jairo, uma outra coisa que eu acho legal também a gente comentar, porque hoje, desde o final do ano passado para cá, o que mais a gente percebe são pesquisas eleitorais, né, cara? E o que me chama a atenção é que os institutos que fazem essas pesquisas, eles não dão nenhum tipo de sei lá, algum comentário a respeito de como foi a pesquisa, além daquilo que a gente já sabe. Não, a tiragem aqui de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, não sei o que, foram ouvidas tantas pessoas, mas não tem ninguém. E isso confunde muito a cabeça do eleitor, né? Porque o eleitor deixa, né? Pesquisa, na verdade, eu sou do ponto de vista que tinha que ser proibido. Porque pesquisa só vale para o partido, não vale para o eleitor. Ela vale para o partido porque eles sabem em que ponto eles devem atingir mais, onde investir mais, enfim. E quando eles fazem isso, eles só estão fazendo pela certeza que tem do domínio intelectual que eles têm sobre a sociedade, a maioria do povo. Porque quantas vezes nós já ouvimos a pessoa dizendo assim, eu até queria votar no candidato tal, mas ele não vai chegar. Quem foi que falou que ele não vai chegar? Cadê os princípios do eleitor? Você tem que votar para o Bandeira. Se o candidato que defende os princípios que eu acredito, a pesquisa disser que ele vai ter um voto, ele vai ter 2, porque eu não fui entrevistado e ele vai ter o meu também. E vota nessa pessoa, não tem problema nenhum. Vota no candidato, o executivo principalmente, né? Porque não tem condições. Vota, se ele é da sua bandeira, faz. Por quê?
a política ela funciona como uma escada, degraus. Se aquela força for representada, ela vai ser reconhecida. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Na última eleição, nós ouvimos falar muito sobre fundão eleitoral. Muita gente não utilizou o fundão, partidos inteiros fizeram nota reconhecida em cartório que não utilizaram o fundão. Esses candidatos eles foram massacrados nas urnas. Sabe quando que o fundão vai deixar de existir? Nunca mais. Porque ficou a prova de que o povo não está nem aí para o dinheiro público. E é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Exato. Ficou claro na urna que o povo disse assim, eu falo, eu grito, eu sou contra o fundão nas redes sociais. Na hora de clicar no verde, eu sou a favor do cidadão que mais gasta. Sim. Agora ninguém mais... Tanto é que aumentou, quase duplicou o valor do fundão eleitoral. Exato. E ninguém, dificilmente nós vamos ouvir alguém dizendo aí que está sendo candidato sem utilizar o fundão eleitoral. Porque eles receberam uma aula indireta. Eles olham para aqueles candidatos e dizem, olha o vexame nas urnas. Eu é que não vou dizer que sou contra o fundão, então eu sou a favor de uma vez. Sim, sim. É induzido, né? É induzido. E isso eu digo que, por analogia, é o reflexo das pesquisas. Por quê? A mesma questão do fundão vale para a pesquisa, porque a pessoa pensa, olha lá naquela lista e diz, meu Deus, mas esse não está chegando, esse é o que mais cresce. Tudo aquilo não é por nada. Por que normalmente um candidato que sai ali terceiro, quarto colocado e ele cresce 1 ponto percentual, às vezes ele acaba encostando no primeiro da pesquisa rapidamente? Porque isso é desenvolvido na mente da sociedade. Sim. Ele vai pegar a arte, ele não vai dizer que ele ultrapassou o primeiro. Mas se ele crescer 1% e o outro crescer... para o outro crescer 0,5%, tem que crescer muito o primeiro, e ele 1% às vezes tem que crescer muito pouco. Eles fazem aquela flechinha e colocam o candidato que mais cresce, um monte de mãozinha levantada, um monte de gente sorrindo. Isso tudo bate no intelecto do eleitor dizendo é o que mais cresce porque provavelmente é o melhor. E ele vai engrossando esse caldo. Exato. E às vezes é um grande engano, né? Uma grande mentira. Pessoal, a gente vai para o nosso segundo bloco, porque ainda tem coisas aqui importantes para a gente abordar. Quero falar ainda das eleições que são proporcionais e majoritárias, dar uma explicada melhor. Votações por exemplo, fundão eleitoral, a gente vai falar também. E também tem como funciona a eleição dentro dos partidos. Enfim, tem coisas interessantes para a gente abordar no nosso segundo bloco. Jair, tá gostando do papo? Ótimo. Tá tranquilo? Sim, tranquilo. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Deixa um like e se inscreva no nosso canal aqui no YouTube. Já voltamos. Depois desse comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio, Dr. Jairo Santos, advogado. Nós estamos falando aí desse período eleitoral e agora eu quero que o senhor explique como é que funcionam as eleições proporcionais e majoritárias também, né, o que são, porque tem candidatos que saem com 20 mil votos e vencem, e tem os que têm 50 mil votos e ficam de fora. Como é que funciona isso aí, cara? Olha, essa matemática, se o eleitor entendesse, não é difícil, não é difícil. Eu vou tentar ser bem didático, que é bem fácil de traduzir. Vejam só, nós temos que partir do ponto de vista de votos válidos, que foi aquela primeira situação que nós falamos lá no início da entrevista. Qualquer conta eleitoral se faz em cima de votos válidos, então nulo, branco, não vale nada, e não faz diferença para a eleição. Aonde que eles vão fazer diferença? No quociente eleitoral. Agora vem, quociente eleitoral. Como se faz o quociente eleitoral? Então nós pegamos o número de votos válidos, por exemplo, do estado de Santa Catarina, e nós temos 40 deputados estaduais. Nós temos 40 deputados estaduais. Divide-se o número de votos válidos pelo número de 40, que são o número de cadeiras na Assembleia, e nós vamos chegar num denominador. Esse denominador chama-se quociente eleitoral. Sempre que um partido, o conjunto de candidatos, então pega qualquer sigla, vamos inventar uma sigla agora aqui, valor entrevista. Então nós vamos valor entrevista, e esse partido, o quociente eleitoral, dividindo o número de votos válidos por 40, digamos que deu aí 100 mil votos. Vamos arredondar para ficar fácil. 100 mil votos. Cada vez que um partido atingir 100 mil votos, ele terá direito a uma cadeira, a um deputado. Mas não para por aí. Então, assim,
Dividiu-se o número de votos válidos pelo número de cadeiras da Assembleia, da LESC. Chegou-se naquele número, cada vez que um partido atingia aquele número, em tese. E em tese por quê? Porque não basta, a nova lei eleitoral diz que não basta o partido ter feito 100 mil votos. O partido tem que ter feito 100 mil votos e o primeiro colocado daquele partido, ele tem que ter feito no mínimo 10% desses votos válidos agora. Sim. Então, dos 100, ele tem que ter feito no mínimo 10. Então, vejamos, não é difícil. No meio de 40 candidatos, fazer 100 mil votos é bem possível. E é possível que um tenha feito 10 mil votos ou 11 mil votos. Ele será eleito com 11 mil votos. E como que aquele que fez 40 mil votos ficou de fora? A regra é a mesma, 100 mil votos, tudo mais. Lá no partido dele, ele fez 40 mil votos. Mas todos os demais, juntos, somados, não somaram mais 60 que era necessário. Não atingiu 100. Nesse momento, ele está fora. Nesse momento. Depois ele vai ter uma vez. Nesse momento, ele está fora da eleição. O partido dele não vai eleger ninguém. Onde é que eles vão participar novamente? Eles vão participar no dito sobras. A tal de sobra eleitoral. Ainda tem isso, né? Ainda tem isso. Aí a sobra eleitoral, lembra que nós falamos que o partido tinha que fazer 100 mil votos, né? Então agora vem a regra do 80-20. É 80% e 20%. Onde é que entra essa 80-20? Se o partido fizer 80% dos votos, então fizer 80 mil votos, e o candidato fizer 20% desse número dos 80, então 16 mil votos, seria isso, né? Fez 16 mil votos, ele poderia entrar na regra da sobra. E se a gente for ver a matemática, ela está certa. Por quê? Tem que se dificultar mais para aquele que foi para um time pior, digamos. Um time que poderia ter menos votos. E facilitar mais para aquele que tinha um time com mais votos, né? Porque a intenção, a vontade, né, do legislador, a vontade da regra eleitoral era a seguinte, é que as pessoas votem primeiramente no partido e não no candidato. Sim. Porque aquele partido, ele tem uma coluna dorsal, uma espinha dorsal ali, que defende realmente aquele grupo de pessoas. Agora, cá entre nós a gente sabe que não é verdade, por ter mais de 35 partidos homologados no TSE, e aí não tem espinha dorsal, todos eles vão dizer que querem o bem e tudo mais, então os candidatos ficam nessa manobra de cadeiras que a gente vê por aí. Hoje ele é candidato por um partido, amanhã por outro, porque eles foram fazendo contas. Exatamente. Tal candidato foi pro meu partido. Poxa, mas eu não faço mais voto que ele, então eu vou no outro que faz menos. Sim. Mas esse faz menos, mas não vai fazer legenda. Eu participei de muitas reuniões, tá? Assim, antes do período eleitoral, com diversos candidatos, alguns que passaram por aqui, tudo, discutindo exatamente a questão de números, porque eles nos ouvem, né? A gente vive esses números diariamente, então o que você imagina daquele partido, o que imagina desse, e aí a gente vai analisando pelas pessoas, naquele partido vai esse candidato, então a tendência é eleger 2, 3, assim. Sim. Então, por exemplo, para candidatura de vereadores, né, os partidos, eles fazem ali um aglomerado de gente, né, é o fulano da padaria, é o fulano da barraquinha e tal, isso para dar esse volume de votos para o partido. Exatamente. Para que o partido possa eleger 1 ou 2, enfim. Isso. O sonho de todo partido é quanto mais pessoas com mais votos, melhor. O problema é que às vezes o cacique do partido ele quer ser eleito e ele não tem mais votos do que o Tião da padaria, então. Sim. Então o que eles fazem? Eles arrumam outro partido pro Tião da padaria e arrumam esse partido aqui do cacique que quer chegar com diversas pessoas, com um número menor de votos que ele sabe que vai será, somando. Mas no somatório vai acabar elegendo ele. Olha só, rapaz. Que coisa louca é o sistema eleitoral. É lindo. Eu acho maravilhoso estudar os números e a gente vai olhando para as peças e vai percebendo assim, né? Como que foram... Que tabuleiro. Eu posso até citar, eu não sou cabo eleitoral, não sou candidato, não sou nada aqui, posso até citar, olha só. Nós temos o caso aqui de Gaspar, do Brick. Do Brick, o vice-prefeito, Marcelo Brick. Abraço, Marcelo. Tô te esperando aqui. Ele tá decidindo se ele vai sair. Ele me falou, não, Alan, tô vendo e tal, vamos ver. Se ele vai sair o quê? Se ele vai sair pré-candidato agora, cara. Não, ele é pré-candidato. Ele falou pra mim que tá vendo ainda e tal. Não, o Marcelo Brick é... Vem aí que é pra anunciar aqui comigo, hein, Marcelo? Tu presta atenção. O Marcelo Brick, por exemplo... Ele era do PSD. PSD foi pro Patriota. Foi pro Patriota.
No PSD, agora, lembrei desse caso agora porque é uma prova concreta. No PSD, o número de votos para se eleger deputado estadual lá vai ser muito alto. Porque a tendência é que não repita o número de cadeiras e olha para aqueles, para os outros candidatos que estão lá, que já são eleitos, o número de votos é muito alto. E Gaspar, por melhor que seja gerenciada, mas é uma cidade que não tem como competir com, digamos, um político daquele tem mais dificuldade, se a raiz dele for só Gaspar, do que ele competir com Blumenau, Joinville, Sim. Enfim, é natural. O Marcelo Brick, muito provavelmente, fez essa conta que eu acabei de contar aqui. Ele vem para o Patriota. Possivelmente, no Patriota, e olha, fica gravado aqui, eu imagino que no Patriota, com menos de 20 mil votos, um pouco menos de 20 mil votos, vai se eleger deputado estadual. Sim. No PSD, eu imagino que com uns 35 vai ficar fora. Então é quase o dobro e não vai chegar. E eu acho que ele fez a conta, acabou fazendo a conta certa. O outro caso de Blumenau, a deputada federal, a dona Arlene Graff. Um sonho de tudo que é partido. Queriam ela. Todo mundo, PL e tal. Mas vamos lá, já que acabei falando o nome do PL, me diga quantos votos vai precisar um candidato a deputado federal para ser eleito no PL, por exemplo. Se nós temos lá os 4 candidatos, os 4 eleitos já, mais a vice-governadora, mais uma moça lá do Sul, ali vai ter gente no dia 2 de outubro chorando e que vai perder o mandato. Por quê? Teria que repetir aquela mesma onda para repetir 4, 2 já vão ficar de fora. Exato. E se não repetir a mesma onda, vai ficar 3. Sim. E quer dizer, o cidadão foi eleito, chegou lá e experimentou a cadeira por uma única vez, às vezes por conta disso, de fazer a conta de forma equivocada. Se fizer a conta, a dona Arlene, no caso, também foi patriota, né? Lá, um deputado federal no Patriota, no Novo, meu cálculo é assim, 40 mil votos, vai chegar. Sim. Num PL da vida, 80 vai ficar fora. Olha aí, cara. É o dobro. Mas é assim, isso... claro, hoje eu estou dando um chute, né? Não vai poder chegar alguém lá na eleição e me cobrar, deu 81 mil votos e a pessoa ficou fora. Sim, mas calma lá, né? Isso é um exemplo, né? É um exemplo, mas é um parâmetro, não foge muito disso aí. Tá. Ô Jairo, e tem uma coisa interessante, já para quem tem mandato. Então, o deputado, toma o teu café, senão vai ficar frio aí. O café caprichado foi eu que fiz isso aí. O deputado estadual hoje com mandato. Então, ele tem ali uma série de ações e atribuições que ele toma. Enfim, por conta dessas ações e atribuições, vem também muitos processos na justiça contra uma pessoa que já esteja lá na Assembleia. Se esse candidato, este ano de 2022, pré-candidato à reeleição, se ele perder o mandato, ele já está lá na Assembleia, esses processos, eles se extinguem ou não? Ele vai responder isso depois das eleições? Continua o processo? Me fiz entender? Sim, mas nós temos que separar aí a questão de Estado e Federação. Sim. Então, questão de deputado federal e senador, se eles estiverem respondendo, né, competência do STF, assim que sai do mandato, vem para a Justiça Comum. Entendi. Né? Então, responde lá no STF, mas perdeu o mandato, vem responder aqui para o juiz que é vizinho dele, do mesmo, às vezes, vizinho de prédio. E aí eu sempre faço essas ressalvas, porque eu sei que o povo é contra, mas às vezes é contra por falta de conhecer, olha só. Exato. Pergunta boa, hein, Jair? Boa. Porra, essa daí eu gostei, porque assim, eu recebi aqui já alguns deputados, né, que têm processos rolando aí e tal. E eu fiz essa pergunta assim, off, né? Tá, mas se tu perder o mandato agora em 2022, zerou os processos? Não. E então, para quem tá querendo entrar, né, é até uma maneira assim de analisar o que vai fazer lá, né? Se caso seja aprovado pelo povo. Vejamos, digamos que nós dois somos inimigos. Sim. E você é juiz de primeiro grau e eu sou político. Eu fui eleito, competência federal, sou senador. Foro privilegiado, tudo isso. O STF que vai me julgar. Mas a nossa inimizade, ela continua. Sim. Juiz de primeiro grau. Na próxima eleição, perdi o mandato. Meus processos caem de lá e vêm parar na tua mão. Olha aí. Juiz de primeiro grau. Tá na merda, hein, Jair?
Pois é, olha aí. Olha aí, ó, já dou-lhe com os 2 pés. É assim que acontece. Então, por isso existe o foro privilegiado. Por quê? Porque, em tese, gente, não é para considerar o STF com as críticas que tem. Vamos para a letra fria da lei, o que era vontade do legislador quando criou-se a lei. Lá eram para ter pessoas de índole inquestionável, idônea. Era para ter as melhores pessoas no STF, enfim. Que as pessoas não questionassem, dissessem, essa é a nossa mais alta corte judicial do país. Sim. Não tenho dúvida de qualquer julgamento ali é totalmente legal, lisura do processo e tudo mais. Era para ser assim. Se fosse assim, era justo que tivesse o foro privilegiado realmente. Uhum. Porque de outra banda aqui, de outro vértice, se a gente for olhar, não é muito vulnerável também o candidato ficar na mão do inimigo dele, porque juiz de primeiro grau e candidato, às vezes, eles moram no mesmo prédio. Uhum. Às vezes tem briga de condomínio. A grosso modo, né? Tô falando a grosso modo é isso. Eles têm briga de condomínio, briga de vizinho. Então, para ele ferrar com o cara, é 2 palitos. E todos sabem que para o político não precisa uma condenação com trânsito de julgado para acabar a carreira. É uma nota em 2, 3 jornais aí falando palavra cassação, algumas palavras ruins, acabou a carreira. Já era. Dali 8 anos foi absolvido. Não adianta contar que foi absolvido. A carreira política dele foi para o espaço. A política ela é muito dinâmica, aparecem pessoas novas de 2 em 2 anos. É. Então, por isso, quem é contra, quem é a favor do foro, teria que estudar um pouco mais o porquê do foro privilegiado, como que era para se comportar. Hoje não se comporta assim, a gente está vendo, realmente não se comporta assim. Mas ele foi criado para um bom método. Sim, sim. Jair, vamos falar do fundão eleitoral agora? Vou começar pelo valor que os políticos possuem na mão hoje para fazer campanha no Brasil. Hoje foi aprovado, né? Julho do ano passado a primeira votação, dezembro a derrubada do veto, porque o presidente acabou vetando 5,7 bilhões. Era quanto antes? Era 3 e pouco. Quase dobrou. Eu vou rir, cara, sabe por quê? Porra, pra você que tá aí, ó, sem rua asfaltada, pra você que não tem saneamento básico, é isso aí, ó. Os caras vão gastar 5,7 bi do nosso dinheiro, cara. Jairo, eu não faço isso, geralmente eu não faço isso, eu não teço aqui meus comentários, mas porra, é uma vergonha isso aí, cara. Tanta gente precisando, meu. O povo tem que... Tô revoltado, hein? Tá aí, ó. Porra. É que o povo tem que se atentar para essas coisas. Vocês estão falando em bi. A chance de um brasileiro chegar na casa do bi, trabalhando, ele nascendo, outro dia eu estava estudando, é quase zero. Ela é próxima de zero, de qualquer um de nós, mortais aqui. Vejam bem, como é que funciona a divisão desse bolo? Essa tem uma outra fake news circulando aí nas redes sociais que eu agora já vou entrar. Como é que funciona? Essa divisão do bolo é pelo número de deputados eleitos, mas não deputados estaduais, os deputados federais e senadores, bancada federal. Então, esse cálculo é feito em cima do número de eleitos lá. Muitas pessoas viram, os senhores devem ter visto, circulando aí um áudio de um cidadão dizendo que o presidente Bolsonaro foi extremamente inteligente, levou todo mundo para o PL, agora ele tem o maior fundão eleitoral. Não é verdade. Porque o cálculo é feito em cima acabei de falar, eleitos. Uhum. Esses que foram para o partido dele agora, eles foram eleitos pelos outros partidos, eles vieram para cá. Exato. Mas a cota do dinheiro deles vai ficar lá. Quem tem o maior fundão? PSL, que é agora União Brasil. Por quê? Foi quem mais elegeu lá, porque tinha o presidente Bolsonaro junto, foi quem mais elegeu. Então, o maior fundão eleitoral está na mão deles, depois do PT, salvo engano é o PT. Enfim, porque eles elegeram uma bancada muito grande. Agora vieram todos a maioria atrás do presidente Bolsonaro e vieram para o PL. Mas o dinheiro eles não trazem. Olha isso, o dinheiro continua lá. O dinheiro é do partido, não é do candidato. Não vem junto com o candidato. Vídeo altamente didático, aprenda aí. Esse dinheiro continuou lá na mão do PSL e hoje União Brasil. Então, não confundam se ver assim, candidato do União Brasil com muito recurso. É porque eles têm muito dinheiro, porque quem saiu de lá deixou o dinheiro no cofre, porque o dinheiro é deles. Cara, então não arrasta com ele. Não arrasta. Essa informação mesmo que a gente via ouve nos grupos e aí vai tentar explicar e as pessoas, não é assim não.
É assim, gente, é a lei, não é assim. Não tem pra onde não tem, não adianta. E é difícil eles mexerem, fazerem uma manobra para acabar com o fundão? Ou a gente, por exemplo, vai ter que ver na próxima eleição de 5,7 para 8, para 9, para 10, até quando eles vão meter a mão no dinheiro da gente para fazer campanha, cara? A tendência é aumentar. Porra, aí já me deixa mais revoltado ainda, na prática é isso. Vejamos lá, senhores, vamos ser justos aqui. Eu tenho que ser justo e eu falo tudo com prova concreta. A votação do fundão foi em julho do ano de 2021. Preste atenção no seu voto. Como que você votou e agora, se revoltaram com o valor, vão se revoltar agora quando eu der números concretos, fatos concretos. O que aconteceu em julho de 2021? Os deputados votaram para aumentar o fundão. Como alguns eram totalmente despreparados, foram eleitos na onda do presidente Bolsonaro, essa é a realidade. Vejam só, lá tem uma situação que ela deve ser votada antes do recesso de julho dos deputados, que é a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Não se vai para o recesso sem votar a LDO. Uhum. Então, assim, quando o cidadão for eleito esse ano em outubro, ele já sabe, porque essa é pauta fixa, ele sabe que em junho tem a votação da LDO. Se ele for um deputado esmerado, se ele tiver uma boa equipe, ele vai começar a estudar desde hoje para chegar lá e votar com convicção e conhecimento. O que acontece, quem votou e não estava preparado, nem sabia disso. Chegou em junho, colocaram para a pauta de votação e LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, se eu não votar eu não entro em férias, no meu recesso, votei a favor, ok. Na LDO foi o fundão, o aumento do fundão. E agora os senhores vão lembrar de vários e vários deputados, inclusive aí, enfim, não precisa nem citar nomes. O despreparo quebrou a perna do cara. Isso. Vocês lembram, os senhores vão lembrar de que eles votaram a favor do fundão e logo depois o que eles disseram? Tinha uma casca de banana ali. Não tem casca de banana, você tem que estar preparado. Exato. Quem se colocou à disposição tem que estar preparado para não ter casca de banana lá. Colocaram um abacaxi aí dentro e sobrou para o presidente da República ter que explicar, porque, óbvio, ele não ia contra a base dele, não ia dizer, poxa, meus deputados que ao invés de me ajudar me prejudicaram. Uhum. Ele foi lá e disse, colocaram uma casca de banana aí e tal, mas eu vou vetar. E vetou. Então vejam como é o jogo da política. Depois do veto do presidente, foi para nova votação. Na nova votação, o veto do presidente foi derrubado e passou a valer os 5,7 bilhões. É simples assim. Mas agora, os senhores puxem lá a votação de julho e vejam quem votou a favor e quem votou contra. Depois vejam a de dezembro e vejam que quem votou a favor em julho, quem votou a favor do fundão, votou contra lá na frente. Uhum. Por quê? Porque a última mensagem que eles querem passar é a fotinho dele votando contra. Mas foi ele que criou lá atrás. Uhum. Eles criaram o fundão para lá na frente, sabendo que o presidente não ia conseguir derrubar, ia vetar, mas a maioria dos partidos queria o aumento do fundão. Então, assim, a gente faz de conta. Isso é um jogo de faz de conta. Ó. Então, e aqui eu vou fazer justiça, eu não votei no deputado Gilson Marques, não vou votar novamente também, para deixar claro, né? Independente do cargo, não faz a minha linha ideológica, digamos. Mas justiça seja feita. O único voto que manteve coerência foi o dele. Dos 16 deputados de Santa Catarina, o único que manteve coerência. 2 preferiram se abster, que também eu acho um perigo, né? O político se abster, o político não tem que ficar em cima do muro. Ou ele vai para um lado ou vai para o outro. Então, 2 preferiram a abstenção e ele votou contra o fundão lá atrás, em julho, e votou pela manutenção do veto do presidente em dezembro também. Único. O restante fez tudo isso, assim, lá votei a favor e agora lá na frente eu sou contra, mas só para vender a imagenzinha escrito contra lá para jogar nas redes sociais. Seja, quando a gente diz assim, joga a imagem de Júlio, deputado. Não, mas veja bem, lá foi uma casca de banana. Não tem casca de banana, tem que estar preparado. Vote em pessoa que esteja preparada para chegar lá, para não acontecer isso aí. Porque foi pela criação deles, porque eles podiam ter derrubado. Exato. Né? Era só eles ter votado contra, eles tinham derrubado o fundão. Eles criaram um monstro para o presidente ainda ter que fazer a vez deles. Não, o presidente não tem força contra um Congresso todo contra. É complicado mesmo. Enfim, nós votamos em políticos para favorecer as nossas vidas, tratar das nossas mazelas,
sejam elas locais ou não, e o que a gente percebe muito nesse sistema eleitoral depois da redemocratização é que os políticos usam o nosso voto a seu próprio favor e vão crescendo, e a gente cria aí esses políticos que nós temos hoje nesse país que é tão bonito, um povo tão bonito e que precisa assim de uma atenção com mais dedicação, sobretudo do povo, porque eu costumo dizer que grande parte dos problemas que nós temos também tem muito a ver com as decisões políticas que nós tomamos. Doutor, falei bonito, hein, doutor? Porra. Com certeza. Agora, porra, foi até profundo agora, mano. Como funciona a eleição dentro dos partidos? Pra gente fechar aqui a conta. Então, muitas pessoas dizem, mas eu tenho que ser, a desgraça da vida política é ter que ser filiado a um partido político para ser eleito. Eu volto a todas as pautas anteriores que eu digo, a intenção era boa, é que depois foi piorando por questão de espaço. Então, assim, qualquer pessoa que quer ser candidato, se ela tem os direitos políticos, né, normais, enfim, ela tem que se filiar a um partido político. Uhum. Dentro do partido político, ela tem que construir essa candidatura. Por isso, muita gente diz assim, eu podia ser candidato, não sei o quê. Nem sempre. A grande barreira que você tem que cruzar já é dentro do próprio partido. Sim. Porque lá também tem uma eleição. Ela é uma eleição indireta, pode-se dizer, mas ela funciona, o nome dela é convenção partidária. A convenção que vai agora de 30 de julho a 15 de agosto. Convenção partidária. Decide tudo ali, né? O que acontece nessa convenção? Não basta colocar o nome à disposição para ser candidato. Tem que ser aprovado. O partido tem que perceber que tem ali alguma viabilidade eleitoral também, que tem alguma afinidade de bandeira, por mínima que seja. E aí você vai para a convenção partidária e é escolhido ser candidato. Até colocar o nome na rua, e digamos a convenção vai ser em julho, mas nesse período agora, os candidatos podem falar em pré-candidatura, por exemplo. E a partir do dia 15, que passou agora, eles podem fazer a vaquinha eleitoral. Vaquinha eleitoral é captação de recursos, de amigos, enfim, quem quer ajudar na eleição. Ajuda. Mas isso tem um regramento, isso não pode ser feito de qualquer forma. A conta não é criada de qualquer forma, esse dinheiro não pode ser gasto de qualquer forma. E já começa aí. Os senhores que estão assistindo é só começar a pensar. Pois é, eu pensava em ser candidato, mas tudo o que o advogado está falando aí, eu domino com tranquilidade? Já começa aí. Se não domina, já começou a enfrentar dificuldade antes mesmo de se lançar candidato. Nossa. Por quê? Você fala uma palavra equivocada, vai lá para a rede social hoje e coloca assim, eu vou ser candidato, não sei o quê. Passivo de impugnação eleitoral já, porque você não pode falar que é candidato, você tem que falar que é pré-candidato. Gente, estou arrecadando aí porque é autorizada a vaquinha eleitoral. Não, tem uma regra. Vai arrecadar dinheiro e já vão te impugnar isso, e depois se for eleito vão caçar, enfim. Olha só. Por quê? Nesse momento, o que acontece muito no campo político é que ninguém vai chegar ali para você e dizer assim, para você que pretende ser candidato, ou que as pessoas sabem que já está afiliado e vai ser candidato, eles não falam, olha, isso que tu postou tá errado. Não, eles dão um print, porque isso lá na frente vai valer. Essa situação lá na frente vai valer. Uma questão que agora, recentemente, ocorreu em Blumenau, por exemplo. O candidato, né, um partido inteiro foi lá, de candidatos a vereador e tal, foi eleito, o vereador foi eleito. Acontece que duas candidatas, a questão das cotas femininas, eram laranja. O que é laranja? É a pessoa que é candidata, até sem saber que é, às vezes. Por quê? Porque os partidos têm que cumprir uma cota. 30% tem que ser de mulheres. Né? Então, se tivesse 15, 5 tem que ser mulheres. E se tem só 4 mulheres, Jairo? Se tem só 4 mulheres, só 12 candidatos no máximo. Já não vai faltar. Cada mulher, 3 homens. Então o que acontece? Nessa aí coloca lá, coloca qualquer uma aí. E os adversários, eles vão durante a campanha monitorando. Claro. Aí a mulher não teve nem o voto dela, não tem nada de campanha, não tem santinho, não tem despesa de campanha, não tem nada. Lá na frente, ela é tida como candidata laranja. O partido elegeu só um candidato. Voltamos lá naquelas contas anteriores que nós fizemos. Se anular os votos da candidatura laranja, aquela foi laranja, anulou os votos dela, não se tirou uma mulher da eleição? Tirou. Não teria que tirar 3 homens? Sim. Subtrai os votos, na prática seria isso, subtrai os votos, aquele partido não elegia ninguém. O primeiro eleito lá vai dançar, vai perder a cadeira sem ter culpa nenhuma, mas vai perder. Entendeu? Então, a primeira guerra é dentro do partido, a viabilidade. Tem que estar pronto para isso.
Isso, e depois das convenções, aí sim, vai ser candidato, aí tem os 45, antes era 90 dias, hoje é 45 dias de eleição. Campanha. E nesses 45 dias aí, o candidato tem que quase fazer milagre. Aí tem que cuidar muito, né? Com redes sociais, se você pegar, e aí eu tô falando com o eleitor diretamente, se você pegar alguma coisa impulsionada por candidato na rede social, e que lá em cima não tenha escrito pago por e o CNPJ durante o período eleitoral, o CNPJ de campanha, pode dar um print, mandar para o Ministério Público Eleitoral, certamente ele terá um problema enorme, o candidato. Por quê? Sim. Tem um rótulo, tem que criar um rótulo por dentro das redes sociais, lá tem que estar identificado que o assunto é político. Então, senhores, para aqueles que pensam ser candidato, acho que a primeira questão é se preparar bastante para dominar o mínimo, né? Esses assuntos por dentro do partido, de como se lançar candidato e tudo mais, para que não venha correr riscos mais para frente e para que não venha prejudicar o colegiado dele também. Claro. Porque às vezes faz algo errado ali, que tem que terão que ser anulados os votos dele, e ele acaba prejudicando uma legenda inteira. Sim. E um voto faz muita falta. Basta a gente pensar que hoje a deputada... Teve aqui em Indaial, né? A Ana Paula. A Ana Paula também do PT, A Ana Paula faltou um voto. Um voto só. Ela não é deputada federal hoje por esse um voto. O prefeito de Indaial, na época, foi eleito por um voto, enfrentou o processo de impeachment e escapou por um voto. Então, gente, um voto é muita coisa. Vamos falar para a gente fechar, que agora me surgiu uma dúvida, eu vou aproveitar que tem um especialista aqui do meu lado, com relação à mídia. Naquele período de 45 dias, eu, enquanto canal de mídia social, estou aí nas redes sociais já há 5 anos, já estou chegando a 600 vídeos, é um trabalho já consolidado. Eu posso entrevistar o candidato, posso chamar ele como convidado ao meu canal para vir dar uma entrevista, para falar das ações dele, enquanto candidato efetivo? Poder você pode, a TV pode, todos podem. No executivo isso é mais fácil, porque você chama um e chama todos. Sim. O que a lei eleitoral fala? Todos os que têm representatividade eleitoral, então todos que têm um deputado federal eleito, digamos, eles falam em 4, 5, mas se tiver um, é melhor respeitar porque tem representatividade federal. Se você chamar um, tem que chamar os outros, sim, que tenham representatividade. Mas se eles não quiserem vir? Não tem problema. Mas eu faço convite. Faz o convite. Entendi. Se não veio, ok, tá tudo certo. Tem 5, só veio um, você pode inclusive pegar o tempo dos 5 e dar para aquele um. Entendi. Não tem problema nenhum. Agora, claro, comprovado que convidou tudo mais, de preferência um AR, né? Porque às vezes o cidadão usa de malandragem. Sim. Então, assim, não tem problema nenhum. O grande problema que você vai enfrentar é na eleição proporcional, que você chama um candidato a deputado e os outros. Entendi. E eles teriam direito também, entendeu? Então, por isso que a TV, rádio, eles acabam não fazendo, porque é um número muito grande, 400, 600 pessoas, entendi, inviável, não teria como. Então vamos lá, o PSD, 50 candidatos, eu chamo um. Não dá. Eu tenho que chamar os 49 depois? Vai ter que chamar os 49. E mesmo chamando, eu tenho que anunciar que eu chamei? Não. Não precisa anunciar que eu chamei? Isso é interno, né? Sim. Isso é interno. É prova que você chamou porque alguém, né? Quanto maior o número, pior a situação. Se você tem 50... alguém no meio dos 50 vai dizer assim, mas eu não fui chamado, né? E aí, enfim, tu vai ter que provar que chamou, né? E também a forma que chamou, eu chamei por e-mail. Não. O ideal, no período eleitoral, todo candidato no período eleitoral ele tem que se cadastrar na Justiça Eleitoral com um endereço, e-mail e telefone, onde ele consiga responder tudo em 24 horas. Então o ideal é pegar aquelas informações do TRE, se quiser fazer convite, mandar para aqueles endereços, que não tem como negar. Aquilo lá é público, né, e fica à disposição de todos. Entendi. E dá para mandar por e-mail? Dá para isso, desde que esteja... Pega a lista aquele ali, do TRE, aquele que ele cadastrou no TRE, aquilo lá tá valendo. Faz um convidaço, vamos imaginar, aí quem vem, beleza. Isso. Quem não vem... Tempo igualitário, né? Tem que cuidar com essas questões. E quanto tempo? Não tem um tempo? Não, pode fazer o dia inteiro, 2 dias, 5 dias. Conversar aqui até... Pode fazer. E com relação a candidatos ao governo do estado, também na mesma situação? Mesma situação. Porque hoje eu já estou gravando com pré-candidatos, né? Então, teve Jorginho Melo, teve Décio Lima, teve o Antídio Lunelli, teve Dário Berger.
Então já tem aí uma galera que já esteve aqui conosco, mas estão em pré-campanha. A minha dúvida, Jairo, é justamente no período da campanha, dos 45 dias. Pode convidar. Pode convidar e vem quem quer. Quem não quiser também não tem problema nenhum. Show de bola. Bom saber, porque aí é o trabalho que a gente presta aí para a comunidade aqui do Vale Europeu, um trabalho sério, plural, que a gente tem maior orgulho de fazer. Então, para não ter nenhum problema aí com a Justiça Eleitoral, é importante a gente deixar tudo bem clarinho. Mais algum tema, mais alguma coisa? Gostou do papo? Não, ótimo. Porra, cara, foi muito bom, cara. E a gente conversa aqui o dia todo. Porra, cara, muito legal. Isso que nós estamos conversando de forma técnica. Se a gente for para uma forma mais prática, aí o assunto vai longe. Não, eu fico extremamente agradecido, porque eu quero crer que essas informações possam dirimir algumas dúvidas de algumas pessoas. Sim. Mas o intuito, na realidade, é que você, eleitor, valorize ao máximo o seu voto. Não entre em furada, sabe? Essas fake news, O que vai acontecer durante a eleição? E isso tem uma lei. Lei 14.197 de 2021. Nas entrelinhas funciona assim. Qualquer ato atentatório ao processo democrático, ele é passível de punição. Você que faz parte de grupo de WhatsApp, grupo de Telegram e tudo mais, aquelas informações que eu passei lá atrás, que tem que votar nos 5 candidatos, que senão não vale, não é mentira, isso não é verdade. Muito cuidado. Você compartilha uma informação daquela, o seu grupo fomenta uma informação daquela, e o Telegram, o WhatsApp, o Facebook, eles podem vir simplesmente derrubar o grupo. E vão derrubar. Uhum. Porque tem uma lei dizendo isso, e os ministros estão avisando demais até. E depois não adianta também ficar culpando, o Alexandre de Moraes, o Fachin. Não, isso é a lei, sabe? Vai disseminar alguma informação, vai passar alguma informação, passa algo concreto. Se você somente passe, se você realmente tem capacidade para falar sobre aquilo, tem situações aí que você tem que comprovar a capacidade, né? Exato. Uma capacidade técnica. Olha, eu posso falar isso porque está aqui no artigo tal, na lei tal, e funciona assim. Sim. A política é coisa séria, não é esse papo que a gente ouve aí, ninguém vale nada, não presta, eu voto de qualquer jeito. É seríssimo. As nossas decisões daqui é que vão trazer ou benefício ou prejuízo para nós mesmos. Exato. Porque depois de criada a lei, não adianta mais chorar. Já era. Jairo, no segundo semestre, vem aí pra gente conversar mais. Ok. Né? Vamos fazer um outro bate-papo ali, um pouquinho antes da eleição, o que tu acha? Sim, Deixar mais esclarecido. À disposição. Com mais informações para todo mundo, que essas informações elas são importantes. Meu irmão, muito obrigado. Foi um prazer te receber. Sensacional o nosso papo aqui no estúdio do Valor Entrevista. Valor Entrevista é um trabalho sério, feito há 5 anos. Como eu falei, chegando a 600 vídeos produzidos de forma plural, imparcial, dando voz e vez a todo mundo. E como diz o nosso lema, contamos histórias reais e inspiradoras, e hoje vocês tiveram aqui no estúdio a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a Justiça Eleitoral, na voz de um especialista, Dr. Jairo Santos. Voltamos na semana que vem. Se inscreva no canal, ajude. Abraço, pessoal. Tchau.